e trazendo graça para nós. Amém, irmãos? Quando a gente alegra a Deus, os céus se abrem e a gente recebe dele graça, renovo, a presença dele que já está aqui. Quantos estão sentindo a presença do Senhor? Ele é digno de tudo. Vamos continuar adorando ao Senhor. Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e o versículo 30, mas eu quero ler também o versículo 29. E eu gostaria que você acompanhasse pela sua Bíblia, acompanhasse atentamente e lesse atentamente comigo no seu coração o que está escrito e como está escrito. Assim diz a palavra do Senhor. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Quantos creem que esta é a poderosa palavra de Deus? Pode dizer amém? O Senhor voltará com poder e grande glória. Vamos falar um pouco, nesses minutos, sobre a volta de Jesus. Eu estava pensando que, dentre os grandes eventos que já aconteceram no nosso país e no globo Terra, desde o princípio, muitos grandes eventos aconteceram. Eventos que marcaram história. Eventos, muitos deles com cataclismas, eventos da natureza que até marcaram. Muita coisa aconteceram. Por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram eventos terríveis que marcaram a humanidade até hoje. Milhares de vidas que morreram, mortes, crimes de guerras, os absurdos da tão desnecessária explosão das bombas atômicas, que causaram destruição em massa naquela geração, e os seus descendentes foram sofrendo por causa da loucura humana. A pandemia, por exemplo, um evento mundial que marcou história. A ditadura militar aqui no Brasil e tantas outras coisas que marcaram histórias no nosso país e nos outros países. Se a gente voltar mais alguns dias, aconteceu também um grande evento que moveu o planeta inteiro, que foi o dilúvio.
há alguns dias atrás. Mas, irmãos, desde todos esses que aconteceram, por mais espantoso que foram, porque de fato foi, imagine a grandeza absurda de um dilúvio que varre a terra. A gente não consegue conceber, a gente lê, mas a gente não imagina a grandeza de um evento como esse. Ninguém sabe falar de uma guerra mundial que se a gente não viveu, e graças a Deus não vivemos. Ninguém sabe falar de guerra se não esteve na guerra. A gente só olha, e os países hoje estão em guerras, marcando história, lamentavelmente. Mas eu que assisto não sei a grandeza de um evento como esse. Mas quem está lá está sofrendo e sentindo e recebendo o impacto de um evento tão terrível que é a guerra. Mas todos esses eventos que você já leu sobre ele, ou talvez presenciou algo parecido, nenhum deles se compara com o evento que está profetizado aqui na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 30. O dia em que aquele que é digno e que louvamos esta noite, o nosso Senhor Jesus Cristo, o dia em que ele voltará, será o maior evento da história da humanidade. Ninguém verá algo desta natureza. Ninguém. Mas, até porque é o evento final, aonde o nosso Senhor Jesus voltará em glória, com poder, junto com essa igreja. Eu e vocês aqui, digam amém. Amém. Nenhum de nós assistirá o evento da volta de Jesus. A igreja, não. O Senhor, não. O Senhor, não. Meus queridos obreiros, minhas irmãs do Rosa de Saron, irmãs do conjunto de Campo Alegre, igreja, amados irmãos que aqui nos visitam esta noite, esta igreja não assistirá à volta do Senhor Jesus. Eu não assistirei à volta do Senhor Jesus. É diferente, é muito maior. A Bíblia diz que antes dele voltar, porque ele voltará, amém? Amém. Ele voltará com poder e grande glória. Esta é a mensagem que a maioria das igrejas no Brasil estão esquecendo de pregar. Tem muitas igrejas preocupadas com a aparência e com o dinheiro. Mas a mensagem da cruz é sobre a volta de Jesus. É sobre o arrebatamento. É sobre conversão. É sobre transformação. É sobre o reino de Deus que está aqui. E a sua glória se completará em glória e poder na volta do grande rei Jesus, o Salvador desta igreja. A maioria das pregações dos últimos dias estão fracas nesta mensagem.
Estão esquecendo de dizer que Jesus virá com poder e grande glória. E naquele dia, ele não voltará como um servo sofredor, ele virá como rei. Junto com esta igreja que hoje dá glória a Deus aqui, nesta congregação, e todo o povo de Deus que está espalhado na terra. Você não vai assistir, sabe por quê? Porque você estará lá, na volta de Jesus, descendo em grande glória e com os seus santos anjos, naquele grande dia. Antes de Jesus voltar, ele vai arrebatar esta igreja. Quanto crê, pode dizer glória a Deus? Você crê nisso? Santifique-se a si mesmo e prepare-se, porque esta palavra é fiel. Eu voltarei com Jesus. A Bíblia diz que ele virá com os seus santos, com as suas miríades de anjos, com poder e grande glória. Eu quero, nesta pregação, falar para você 3 detalhes deste grande dia. Não esqueça que Jesus vai voltar. Diga amém. Amém. Tem muita gente esquecendo que Jesus vai voltar. Estão vivendo como se ele não fosse voltar mais. Entra no YouTube para você ver o que tem de pregação ateia. Jesus não vai voltar. É tudo mentira. Nos enganaram. Esconderam durante muito tempo para os cristãos, mas hoje está revelado, Jesus nunca existiu. Entra no YouTube para você ver quantas mensagens contra a palavra de Deus tem lá, dizendo que Jesus não vai voltar, que não é verdade, que não existe arrebatamento, e quando você morrer tudo vai acabar, que não existe céu, que não existe inferno, e que a vida é só essa e você tem que aproveitar. As pessoas estão esquecendo que Jesus vai voltar. Estão pregando sobre dinheiro. Estão pregando sobre vida fácil, prosperidade financeira. É coach dentro das pregações e dentro das igrejas por aí afora. Essa daqui não. Essa daqui prega evangelho, conversão e vida com Cristo. Mas tem muitas que se venderam. Estão pregando coaches. Estão pregando vida de prosperidade. Estão pregando riqueza. Estão pregando somente as glórias desta terra. Enquanto o nosso Cristo disse, se você e a sua esperança estiver somente nas coisas aqui da terra, glória, dinheiro, fama, posição, beleza, culto ao corpo, você é o mais miserável dos homens. Porque a riqueza de um homem não consiste no bem que ele tem, mas no que ele tem entesourado no céu, onde ladrão não pode roubar, onde não enferruja, está acumulado para a glória eterna. Chega de pregações de prosperidade. Chega de pregações que só fala de riqueza, de dinheiro, de vida boa. Isso é uma mentira. A mensagem do Evangelho não é sobre prosperidade material. É sobre a riqueza que está no coração e na alma, que é a salvação concedida por Jesus. É o Espírito Santo de Deus, a maior riqueza de um homem. As pessoas estão distraídas, acumulando para si e correndo atrás e querendo mais, e estão esquecidos que o dia do Senhor se aproxima. Irmão Alexandre, não fale assim não, que você está assustando. Eu quero que todo mundo fique assustado.
Quando eu me converti há 28 anos atrás, naquela ânsia nova de pregador de 15 dias de evangelho, sem nenhuma sabedoria de retórica, de nada, eu olhei para minha irmã, apontei o dedo para ela e disse assim: se você não se converter, você não vai receber salvação em Cristo Jesus. Minha irmã, ela olhou para mim com 2 olhões assim, ó, ficou espantada. E eu continuei falando. 1 ano depois, ela se converteu. Hoje é a esposa do nosso querido pastor Edson Batista, lá da Igreja Batista em Chã de Alegria. Mulher cheia do Espírito Santo, a casa cheia de Deus, os filhos salvos, e até a minha tia, aos 88 anos, se converteu também. Mas antes ela se assustou. Nossa, o meu irmão está dizendo para mim que eu vou morrer e estarei perdida se eu não aceitar a Jesus. Sim! Mas que susto maravilhoso! Que hoje ela é salva e prega o evangelho da graça. Chega de mensagem fofa, chega de mensagem bonita. A mensagem do evangelho é linda, não é bonitinha, mas ela é verídica e fatal. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas isto com muito amor, porque Deus não veio, nem Jesus veio para condenar ninguém. E nenhum cristão em púlpito tem o direito de julgar a vida de ninguém. Mas ele tem todo o poder do Espírito Santo para dizer assim: ele voltará com poder e grande. Observe esses 3 detalhes. Primeiro, se você voltar para casa hoje preocupado com a vinda de Jesus, vai ser muito bom. E se algum cristão voltar para casa hoje preocupado com a vinda de Jesus, tá bom também. Porque é o Espírito de Deus trabalhando, dizendo: olha, cuidado, porque não é sobre ser crente, é sobre ser salvo. Essa é a minha bandeira na pregação. Vocês perceberam isso? Eu sempre falei isso aqui, desde que cheguei aqui em Glória. Não é sobre ser crente. O Brasil está cheio de crente, eu não estou preocupado com isso. Eu quero saber o seguinte: quem tem o nome escrito no livro da vida, diga glória a Deus. Quem está lavado pelo sangue de Jesus. Quem tem o Espírito Santo de Deus como testemunho no coração, que é maior do que qualquer coisa, é convicção, é fé verdadeira, é transformação, não da mente, mas do espírito e da alma. Também não é a religiosidade, é o evangelho. Veja, primeira coisa, a sua volta será visível e inconfundível. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 7: eis que venho com as nuvens e todo olho o verá. Você imagina como vai ser um evento desse? Eu não consigo imaginar uma coisa dessa. Sabe que eu fico intrigado com a ciência e com a ciência que estuda os astros, astrologia. Astrologia e astronomia às vezes dão uma confusão na mente. A ciência que estuda os astros. E eu quero que você pare para pensar, talvez você não tenha parado para pensar. Imagina, a Terra, ela é redonda. É uma bola. Pelo menos assim a gente crê. E a gente sabe que é, né? Mas é. Tá? Ok. Maravilha. Agora, a Bíblia diz que todo olho Como é que vai ser esse negócio? Aí você diz aí, rapaz, não. Todo canto do universo
em volta da terra inteira estará os anjos do Senhor cantando que somente Ele é digno. E todos os habitantes da terra olhará e nada confundirá eles. Nada. Eles não terão dúvida. É o Senhor Jesus que está voltando. Porque ao olhar para cima, eles não verão as nuvens. Eles verão de um canto a outro no planeta inteiro a glória de Deus, anjos, santos anjos e a igreja do Senhor em um lindo coral de cânticos e trombetas e glórias indizíveis. E muitos entrarão em desespero. Você já leu isso desta forma? Fala sério, você já pensou nisso? Os céus cobertos das miríades celestiais. E você lá no meio, dando glória ao Cordeiro que é digno. Segundo sinal, haverá reações das nações, arrependimento e desespero. Veja, quando eu falara no início da pregação que é o maior evento, é porque é o maior evento mesmo. Eu vou ler para você, meu amigo e minha amiga que está visitando esta noite. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que vocês ainda não são crentes, como nós somos. Não estou dizendo que você não crê em Deus. Eu sei que você é crente, eu estou dizendo assim, vocês não são crentes evangélicos como nós somos. Essa veemência no falar da gente é uma questão de cultura mesmo, tá? Você já foi para um estádio de futebol e quando você está lá, você grita, ah! Não é assim? A gente faz muito pior. Porque não é só na garganta, não, é na alma, é no espírito. Glória a Deus! Por isso que a gente é chamado de cristãos pentecostais. Aí às vezes a maneira de falar, né? O irmão está gritando tanto, está falando tanto, parece que está com raiva. Tá, não. É alegria mesmo. É alegria de Deus mesmo. Eu estou falando para você com carinho. Presta atenção. Aí eu quero te pedir com carinho também que você ouça, porque talvez você não tenha ouvido como eu vou falar esta noite para você. Olha só. Lucas 21, 25 a 27. Eu quero que você entenda o porquê que a volta de Jesus é o maior evento da história e da humanidade. Veja o que está escrito, Lucas capítulo 21, versículo 25 a 27. Presta atenção no que está escrito, da maneira que está escrita. Olha só. E haverá sinais no sol. Quem já viu aqui um eclipse? Levanta a mão aqui. Eclipse. Ah, meu Deus. Aquilo é um ensaio. Você nunca viu o planeta todo escurecer em trevas? Você nunca viu. Isso nunca aconteceu. O eclipse é uma coisa bonita. Aquela bolinha vermelha ali tapando o sol e todo mundo diz, opa, legal. Aquilo é uma coisa linda. Mas o que vai acontecer na volta do Senhor Jesus vai ser tenebroso. Por quê? Porque Jesus já terá arrebatado a igreja e ele estará voltando para resgatar os salvos que sobreviveram à grande perseguição que ficará na terra, o grande lamento, e para destruir todos os inimigos. Amém? Quando a Bíblia diz em Apocalipse assim, embaixo tem um amém com cinco, exclamação bem grande. Amém! Aí quando a gente fala assim, mas irmão Alexandre, você disse que Jesus voltará para destruir os inimigos e a gente deve dizer amém? Está escrito que Jesus voltará e destruirá todos os inimigos dele e essa igreja diz amém! Porque é o que está escrito. E é por isso que nós estamos aqui hoje, pregando para ninguém assistir a este evento, porque vai ser terrível.
Alguém acha que a volta de Jesus vai ser romântica? Não será. Ele voltará com a igreja para destruir os inimigos dele da terra e resgatar aqueles que resistiram e não negaram o nome dele. Mas todos quantos resistem ao próprio nome dele, a Bíblia diz que o Senhor não é o diabo. O diabo será destruído por ele também. A vinda de Jesus será catastrófica. Nada nesta terra presenciou algo como será a volta do Senhor Jesus. E eu vou ler para você aqui. Olha só. Haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra. Sol, lua, estrelas, terra. Eu estou falando sobre a vinda de Jesus, amém? E na terra, angústia das nações em perplexidade. Você já ficou perplexo com alguma coisa? Atônito, tão surpreso que a voz foge, perplexo. Eu nunca vi algo assim. É o que a Bíblia diz. Pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que ainda vai acontecer. Não só com o que está vendo, mas o terror invadirá o coração e a alma de muitos na expectativa de o que vai acontecer agora, o que será agora, e muitos desmaiarão com esse terror. Os poderes dos céus serão abalados. E então, agora é hora de dar glória. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, e com poder e grande glória. Isso vai acontecer. Não é porque eu estou dizendo, é porque está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 25 a 27. Será um dia terrível. Angústia entre as nações. E para concluir, o outro sinal, o outro detalhe da volta de Jesus. Ele virá com poder e grande glória. Ele voltará como rei. Não mais como um servo sofredor, aquele Jesus triste, sofrido. Não, não, não. Glorificado. Seus olhos como chama de fogo. Os seus anjos cantando e dignificando a sua glória digna de ser exaltada sobre todo o universo. É o nosso Jesus que voltará com essa igreja. Aí, para concluir, eu quero ler mais algo impressionante. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Presta bem atenção, diz a Bíblia assim: e vós, que sois atribulados, os que estão sofrendo hoje, descanso conosco, quando se manifestar o nosso Senhor Jesus desde o céu, com os anjos no seu poder, como labareda de fogo, olha só, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Não será um dia divertido. Isso é um recado para a igreja, para aquele que gosta de brincar de ser cristão, que acha que ser crente é ser evangélico. Não é não. Que acha que ser cristão é ser evangélico, que acha que ser cristão é aderir a um costume de uma denominação. Não é não. Que acha que ser cristão é somente se vestir pudorosamente. Isso é dever de todo homem e toda mulher decente. Que acha que ser cristão é estar todos os dias na igreja. Não é não.
que acha que ser cristão é estar pregando aqui bonito, com esse paletó, essa gravata. Não é só isso, não. Que acha que ser cristão é eu ser fiel aos costumes, seja qual for a sua denominação, meu querido. Não é, não. Vai além disso. Quando a trombeta tocar, o que é institucional continuará sendo institucional, porque está institucionalizado pela religião. Mas quando a trombeta tocar, só vai subir os marcados, salvos, comprados pelo sangue de Jesus. E este povo está espalhado na terra, está debaixo das pontes, está numa casinha humilde, está morando de aluguel, está na África, está na China, está lá na Coreia do Norte, escondido, está lá na Ucrânia, está lá na Rússia, está em Pernambuco, está em Glória do Goitá, está aqui em Bela Vista, está aqui esta igreja do Senhor. Eu sou um crente evangélico institucionalizado. Eu faço parte de uma instituição, de uma denominação, de uma religião cristã evangélica. Mas a minha salvação não é isso. Você desperte. A salvação é de dentro para fora. É o Espírito Santo em você. Tudo isso é importante porque coloca ordem. E o homem precisa de ordem. Se tirar o cabresto, o homem fica desordenado. Mas a salvação é Cristo na alma, no coração, na mente, na vida. É conversão. Não é religião. Aí, para concluir de verdade, tá? Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. E com labareda de fogo tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedeceram o evangelho do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus tomará vingança daqueles que não obedeceram o evangelho do Senhor. Vai ser um dia terrível. Mas a igreja estará com Cristo nesse dia. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para fazer admirável naquele dia em todos que creem. Portanto, o nosso testemunho foi crido entre vós. Quantos creem no testemunho de Cristo aqui? Pode dizer amém? Naquele dia, padecerá a vingança do próprio Deus, aqueles que não guardaram o testemunho de Jesus. Mas com quem ele voltará? Ele voltará com a igreja que arrebatará antes. A trombeta vai tocar e essa igreja será arrebatada. E no último dia, o Senhor Jesus voltará com a igreja coroada, glorificada e os seus santos anjos na terra e tomará vingança de todas as nações que esqueceram-se do nome dele. Muitos lamentarão, blasfemarão, gritarão horrores contra o próprio Senhor Jesus. Mas os seus próprios testemunhos serão testemunhos contra ele mesmo. Mas a igreja estará com Cristo na glória. Amém? Meus irmãos, meus amigos, esta palavra pode parecer até assustadora, mas isso é bom. Eu quero que haja perplexidade no coração. E, meu querido, você que ainda não é cristão, pense nessas palavras. Guarde-as no coração como um tesouro. Jesus é nosso advogado, mas naquele dia voltará como justo juiz. E sim, Ele mesmo julgará as nações. Ele mesmo separará os deles, os que são e os que não são. E a igreja do Senhor
cada um de nós estejamos preparados para que naquele dia ninguém seja pego de surpresa, mas ao tocar a trombeta, essa igreja subirá com Cristo para agora. Quantos querem nisso para dizer amém? Amém? Jesus salva, Jesus perdoa e quer te levar para os céus. Guarda essa palavra hoje, que foi dada com muito amor para você. Eu quero lhe perguntar, estou lhe falando de fato com muito amor. A minha veemência é impulso mesmo, porque a gente fica muito emocionado, mas eu quero lhe perguntar, hoje, você que está aqui esta noite, que ainda não é crente, você gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Você que está afastado do Evangelho, você gostaria de voltar? Você quer voltar para Jesus hoje? Porque Ele voltará e a igreja do Senhor estará com Ele. E você? Eu quero te ver lá. Os céus foi feito para você. Jesus te ama e Ele não vai contar os teus pecados, como não contou os meus. Jesus não fica contando o pecado de ninguém. Não. Entregue-se a Ele e Ele apagará todos os seus pecados com amor. E o Espírito Santo de Deus te dará essa convicção que nós temos. E que talvez você teve um dia, mas está afastado. Quantos desejam voltar? Quantos desejam entregar a sua vida para Jesus hoje? Alguém deseja? Guarde essa palavra no seu coração. Guarde e não deixe de ouvir a mensagem do Evangelho. E a mensagem verdadeira é: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.